A gente vai falar um pouco sobre as estruturas sociais no ocidente da Europa medieval. Mais precisamente, a gente vai falar aqui agora sobre a servidão medieval. E para isso, eu queria apresentar um pouco para vocês como funciona a estrutura da sociedade no ocidente da Europa durante o apogeu do mundo medieval. E a gente vai encontrar ali a formação de uma sociedade dividida em ordens ou estamentos. Uma sociedade de ordens, ou uma sociedade estamental, se assim vocês preferirem, é uma sociedade que tem baixíssima mobilidade social, lembrando sempre que baixíssima mobilidade ainda é mobilidade social, extremamente influenciada pelo nascimento, lembrando também que influenciada pelo nascimento não é a mesma coisa que determinada pelo nascimento e talvez o mais importante de tudo. Trata-se de uma sociedade dividida por funções. No caso da sociedade medieval, a gente vai pensar as suas partes mais comuns, mais famosas, ou pelo menos mais conhecidas por nós, a nobreza, o clero e os camponeses, divididas nas seguintes funções. A nobreza são aqueles cuja função, cuja responsabilidade é a guerra, é garantir a proteção de todos. O clero é aquela parte cuja função é garantir a proteção espiritual, portanto, rezar. E os camponeses, por fim, são aqueles cuja função é justamente o trabalho. Vale lembrar que essa perspectiva da sociedade dividida por funções tem uma legitimidade pela fé católica. Teria sido Deus quem divide essa sociedade entre aqueles que fazem a guerra, aqueles que rezam e aqueles que trabalham. Entre aqueles que trabalham, como a gente acabou de ver, estão os camponeses. E era muito comum que os camponeses se submetessem ao contrato de servidão. Como funcionava o contrato de servidão? Com origem lá no colonato romano, tratava-se de um contrato hereditário entre um camponês e um senhor feudal e, portanto, um senhor do castelo. Esse camponês, em busca de proteção, tanto física quanto espiritual, passava a se tornar um servo, estando preso ao senhorio por meio de pagamento de tributos, como a talha, a corveia, as banalidades, que são pagamentos de tributos para os senhores do castelo, e ainda tributos como o dízimo e a mão negra ou mão morta para a Igreja Católica. No entanto, nem todos os camponeses no apogeu da Idade Média estavam submetidos à servidão. Havia, inclusive, camponeses livres. Havia, inclusive, camponeses que eram pequenos proprietários de terras, proprietários dos chamados alódios. Mas é lógico que, sem se submeter à servidão, não havia garantia de sua proteção.